Então, esse capítulo, certo? Peço que vocês abram o livro, acompanhem. Ele é um capítulo que ele vai dar subsídio para que a gente possa entender outros conteúdos, né? O exemplo do extrativismo, certo? E a exemplo da industrialização, que vai ser um conteúdo mais longo, vai ser um assunto mais extenso, certo? Então, de princípio, a gente vê como que está estruturado, certo? Esses setores da economia, né? Especificadamente aqui no Brasil, mas também a exemplo de outros países, como no setor terciário, os países emergentes, os países desenvolvidos, industrializados. Então, tem essa sequência, essa lógica, certo? Mas, de princípio, a gente vê que como que se dá, né? Como que se dá essa divisão desses setores da economia no nosso cenário, na nossa economia, né? Esses setores, desde o setor primário ao setor secundário e ao setor terciário, eles vêm nos dar um suporte para entender como que se dá o sistema econômico, né? Como que caminha a economia hoje, né? Dentro de cada setor da economia, certo? Ele é justamente esse suporte, certo? Para que nós possamos. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Então, é justamente esse suporte, certo? Que vem ser utilizado também, certo? Esses setores da economia, eles vêm nos dar esse suporte para que a gente possa entender como que se dá a organização e o planejamento territorial. Isso é de fundamental importância. Então, a partir do momento que a gente sabe qual o setor que se destaca em um determinado município, em um determinado estado, em um determinado país, como que ele está caminhando, a gente vai, esse setor da economia, ele vai nos dar um suporte para que aquela política pública, aquele setor, ele possa trabalhar o planejamento e a gestão territorial em um país. Certo? Que isso é de fundamental importância. Isso a gente viu até em outras aulas, até acho que a gente viu esse conteúdo no segundo ano, que ele dá prosseguimento ao conteúdo de regionalização, vocês também terão uma revisão, certo? Então, ele é de fundamental importância nesse sentido, para nos dar suporte para planejar, para gestar o território, certo? E, consequentemente, esse território que está dentro do espaço geográfico. Então, a gente entendendo, né, que esses setores da economia eles são importantes para essa organização territorial, a gente vai entender como que está dividido, certo? Cada setor da economia, né? Vocês sabem que são divididos entre o setor primário, como eu acabei de falar, o setor primário, o secundário e o terciário. E o que vem a ser esse setor primário, né? Primário, né? Já está dizendo, o nome vem de matéria-prima, é o setor base, certo? Então, se refere às atividades econômicas ligadas à agropecuária e ao extrativismo, certo? A gente vai ver que o extrativismo está dentro desse setor primário, mas nós vamos ter um capítulo especificadamente para estudar o extrativismo dentro das suas categorias, né? O extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo mineral, vegetal e qual o outro? Que lembra? O mineral, vamos lá, o vegetal e o animal, né? Então, a gente vai ver com maior evidência o mineral e o vegetal, certo? Mas o animal também, ele faz grande valia, né, dentro desse setor. Então, de princípio, entendam que o setor primário, certo, se caracteriza exclusivamente pelo extrativismo e o setor da agropecuária, né? Possui essa denominação porque se refere à obtenção de bens retirados diretamente da natureza, ou seja, são bens primários, é a nossa matéria-prima, certo? Então, às vezes a gente confunde em alguma questão, né? Coloca um outro setor, coloca um exemplo, a industrialização dentro do setor primário, né? A industrialização não está dentro do setor primário.
certo? Que a gente vai ver lá na frente. Então, coloca essas contradições que é para, às vezes, a gente se enganar. Então, a se atrapalhar. A gente tem que colocar na nossa cabecinha que esse setor primário ele tem a sua característica dentro desse setor base, dentro desse setor da matéria-prima, onde se retira exclusivamente, né? Não é um bem manufaturado, é um bem que já vem da natureza, é a matéria-prima que está direcionada justamente à natureza. E que eles podem ser também transformados quando chegar no setor secundário e no setor terciário, né? E o ser humano ele vai utilizar diversas técnicas para obter, né, esses alimentos necessários ao seu sustento. Outra característica importante, né, dentro desse cenário, desse setor primário, certo? Que a agropecuária mundial apresenta várias faces, né? Existem áreas onde são aplicadas grandes tecnologias, onde se dispõe de alto teor de mecanização, insumos, né? De uma área mais técnica, né, de um campo mais mecanizado, e de um outro lado vai se ter a agricultura de subsistência. Por quê? Porque esse é o cenário mundial, né? Isso a gente viu dentro da agricultura, né? A gente vai ter esses dois pontapés, né? Essas duas questões. De um lado, o setor, né, uma agricultura modernizada, né, isso, e do outro lado uma agricultura agroecológica, uma agricultura de subsistência, né, que vem entrar onde entra o pequeno agricultor. Então, essa agropecuária, ela apresenta, certo? Dentro desse setor primário, ela apresenta essas duas faces. Apresenta o lado desenvolvido e apresenta o lado o lado onde se trabalha a agricultura de subsistência. Isso a gente vai ver também, pessoal, quando a gente chegar dentro da industrialização, certo? Que a gente vai ver dentro do setor secundário, dentro do setor terciário, principalmente do setor terciário. Então, a gente vai ver que vai existir dentro dos países emergentes, como que se dá essa caracterização dentro desses países emergentes e como que se dá essa caracterização nos países subdesenvolvidos, né? Esses países de terceiro mundo, que vem caminhando com seu processo de industrialização, né? Onde se passou por um processo de desindustrialização em uma determinada época, né? Dentro do processo, e depois ele volta a se industrializar novamente. Isso a gente vai ver gradativamente com o tempo, certo? Tem um capítulo específico só com industrialização e a gente vai passar mais de aula nele porque ele tem um assunto extenso. Então, nos países ricos é cada vez mais utilizada a mecanização, isso é de praxe, né? Isso a gente já viu dentro do setor agrário. Então, essa modernização agrícola, certo? Ela é característica principalmente de países industrializados e desenvolvidos, ou seja, de países que têm a sua economia rica, né? Que tem um grande valor. O capital, a capitalização, né, dos bens, ele está em bem maior evidência, né? Então, com certeza, consequentemente, vai se utilizar mais insumos, mais agrotóxicos, mais né, alguns países que não têm a sua lei de proteção da biossegurança, né, tem a questão também dos transgênicos, enfim, então entra toda essa questão, certo, dentro da agricultura, dentro desse setor primário, né? Outra questão também, né, a gente vê a questão da agricultura de subsistência, né? A gente vai encontrar atrelada a questão também biogeográfica e climática, né? Então, a gente tem que levar em consideração, quando a gente estuda geografia, né? Quando a gente estuda a geografia de um lugar, de um território, certo? A gente tem que levar em consideração as características físicas, certo? As características sociais, as características humanas daquele lugar, certo? Então, essas características físicas, elas vêm, certo? Elas vêm caracterizar e evidenciar uma região, um território, assim como também suas questões sociais, suas divisões, seus conflitos, né? A gente vê muito isso quando a gente trabalha em globalização, quando trabalha essa divisão
né, entre os países do norte e os países do sul, os conflitos sociais que existem, né? Então, essa questão é bem evidente também dentro desses países, certo? Outra característica importante, só abrindo parêntese aqui, bom dia aos que estão chegando agora, Levi, Pablo, Auricélio, sejam todos bem-vindos, certo? Então, segundo estimativas recentes, a produção agropecuária mundial, a nível mundial, veja, não estou falando só de Brasil, ela é suficiente para o abastecimento dos habitantes do planeta, porém, ela é mal distribuída. Lembra quando a gente, dentro da geografia agrária, né, dentro do espaço rural, a gente estuda a geografia da fome, né, a gente estuda a questão da desigualdade social? Olha aí a gente trazendo de novo dentro desse setor primário da economia, que o mundo ele produz alimentos, mas o problema está na sua distribuição. É como o problema da água também, pessoal, né? A água, o problema da água hoje, da falta de água hoje, ela é justamente com relação à sua distribuição, né? A gente passa por alguns impactos ambientais, a gente passa por uma certa falta de estrutura, certo? Mas a gente vê que o problema também está na sua distribuição. E quem é o pivô disso? As desigualdades sociais, né? Então, o berço das desigualdades, né? A desigualdade, né? Ela está justamente no berço, né? Nessa questão de onde você nasceu. Infelizmente, muitas vezes uma pessoa ela não tem oportunidade, né? Infelizmente, quantos adolescentes queriam estar estudando, né, em uma boa escola, como vocês estão estudando, um material riquíssimo, esse material do Máximo, assim, ele é de grande valia, né? Porque ele é todo atualizado, e quantos adolescentes, infelizmente, né, não têm essas condições. Então, vejam, bem, quando a gente trata dessa questão, né, só trazendo um pouquinho para a questão social, a gente sai um pouquinho, fala da fome, fala da água, e fala dessa questão do berço da desigualdade, ela está realmente no berço. Né? Então, infelizmente, quando a gente trata dessa questão, alguns problemas eles são crônicos, e a fome, né, dentro do setor primário, porque a gente está trabalhando com agropecuária e a gente está trabalhando com a matéria-prima, que é o extrativismo, certo? Então, a base que dá subsídio, para que a gente entenda, é justamente essa matéria-prima. Então, se a gente não tem alimentos, né, a gente vai o quê? Gerar fome. Vai ter uma grande consequência com relação à fome. Mas a literatura, ela diz, vários autores dizem que o problema em si não está nem na sua produção, ela está na sua distribuição. Consequentemente, a questão da desigualdade social, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Exemplo de produção agrícola moderna. A gente vê muito isso hoje, quando a gente fala das nossas commodities, né? Essa matéria-prima, essa produção que ela é para armazenar, que ela tem uma questão da durabilidade, a exemplo, que ela também vai para exportação, a exemplo da nossa soja, do petróleo, né? Da carne, do gado, certo? Então, essas são as nossas commodities. Então, a gente vê hoje esse exemplo de produção agrícola, né? A gente vê aqui a modernização do campo, né? Principalmente quando a gente trata de Brasil, a gente vê ali no nosso Planalto Central, a gente vê algumas áreas da região norte, né? Então, todas essas regiões, elas trabalham justamente com esse tipo de produção, né? Que é exemplo do extrativismo e da agropecuária, certo? Então, esse vem caracterizar, certo? Esse setor primário. E só abrindo parêntese aqui, dentro do extrativismo, né? A gente sabe que o extrativismo ele vai estar dividido em extrativismo vegetal, animal e o mineral, certo? Mas com evidência, né? A gente já viu até em outras aulas, né? E com maior evidência, esse extrativismo, né? Que faz relevância a esse setor da economia, certo? Que vem a ser o extrativismo vegetal, né? A exemplo de alguma matéria-prima, como a gente tem, né, já na nossa memória, o látex para a produção da borracha, né, que é da seringueira, alguns frutos, algumas madeiras. Então, isso vem fazer evidência ao extrativismo vegetal. E o mineral, né?
O Brasil, por ser um país rico, a gente sabe que o Brasil é um país rico em recursos minerais, seja ele o cobre, o ferro, o níquel, né, o ouro. Então, tem essa grande contribuição, né, nesses recursos minerais. É um país de grande dimensão, né, de grande dimensão continental e que tem essa grande importância com relação ao extrativismo mineral, certo? Aqui a gente pode ver a pesca também como um tipo de extrativismo animal. A gente vê que tem a caça, tem a pesca, que vem caracterizar esse extrativismo animal, certo? Então, o extrativismo ele está dentro do setor primário, setor de base, certo? O setor de base. Então, isso faz grande referência, certo? A esse setor da economia. Né? A gente tem aqui a extração de madeira, infelizmente, se a gente entra aqui para um ponto de impacto ambiental, né? A gente entra para uma outra discussão de sustentabilidade, de questão ambiental, como que está sendo extraído essa madeira hoje, né? Entra a questão social e ambiental também, certo? Comunidades que são invadidas, que são tiradas seus direitos, a exemplo das comunidades remanescentes, né? E tem o impacto da natureza em loco, né? O impacto da natureza em si, que é aquela que está a olho nu, né? Que está a nossa visão. A biodiversidade perdida, né? São árvores centenárias que não nascem de uma hora para outra. A gente sabe que quem cuida, seja lá o que for, uma plantinha pequenininha, ela requer tempo, ela tem o tempo dela, né? Você imagina uma árvore de grande exuberância, né, de grande proporção. Então, são milhares de anos, né? Então, infelizmente, a nossa Amazônia, o nosso Cerrado, né, são os nossos biomas mais afetados hoje, justamente por conta dessa expansão extrativista, né? Essa expansão da soja, principalmente, que vem tomando conta, né, do nosso país, a questão da exportação da commodity da carne bovina, né? Também vem crescendo bastante. Então, isso é uma questão que vem ocorrer muitas vezes